Aqui, ó. Vamos ver. E aí? Tá me vendo? Não acredito, mas tu tava com a Não. câmera do celular. Ai, Jesus. É só por Deus. Agora sim! Boa Noite. noite! Não, agora eu fui pro celular, gente. E que o Espírito Santo de Deus bota a mão nessa live aqui, porque ninguém merece ficar passando nervoso. Eu já tô passando um nervoso absurdo com esse celular. Não, Vontade de fica jogar ele na tranquila. Fica China. tranquila. Mas tá bom. Vai dar certo, vai dar certo. Então, ótimo. Então vai, gente, manda aí o aviãozinho para toda a mulherada que Ai, precisa gente, ouvir aqui. E vamos tocar o barco, né, Cátia? Você tem vamos muita lá, coisa para falar. vamos lá. Olha, amores, muito boa noite para todo mundo. Valéria já tá rindo da nossa cara até, ela deve estar gargalhando, rindo de nós até, tá bom. Tá certo, tem que rir Coléricos não são mesmo. muito fã de Eu assim, tecnologia, assim. A gente, gente faz o que tem que fazer, mas a coisa, assim, ela não tem o nosso ritmo, não dá. A gente se esforça. não, esse celular, ele tá assim, com a preguiça fleumática lá nas alturas. Ele não quer mais funcionar. E aí também ele não tem muita memória, mas meu filho falou que não é esse o problema, que é o processador, que eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo. De fato, eu quero. Isso é verdade mesmo. Eu faço uma coisa, nem entrou, eu já É, tô querendo mudar para abre outra. muitas abas Mas ao vamos mesmo lá. tempo. Vamos Aí torcer para dar tudo certo. vamos lá, Isso então. mesmo. Então vamos lá. Vamos tentar, gente. Olha só. O porquê, né, de trabalhar com essa temática, gente. O que que acontece? Vou contar rapidinho, porque depois eu vou soltar na mão da Karina, porque ela tem muita coisa para falar, né? Minha mãe e minha avó tiveram também, né, o climatério aí precocemente. Então, com 40 anos, nenhuma das duas menstruava mais. E eu já imaginava, né, que algo desse tipo fosse, né, pudesse acontecer, porque a gente sabe que essas questões são genéticas mesmo, né? E aí, com a minha irmã, que é um pouquinho mais velha que eu, não deu muito para ter essa medida, porque como ela teve o câncer de mama, depois que fez todo o tratamento, ela tomou a medicação para antecipar a menopausa, né? Então foi uma coisa forçada, não dá muito para saber quando isso acontecia, se fosse processo natural, né? E aí, no meu caso, estava tudo correndo muito bem até 2019, né? Então, até 2019 eu estava com 40 anos. Não, 41 já. E, e aí, quando foi, 40, na verdade, em 2020, né? No início do ano, eu comecei a ter umas coisas estranhas assim. Dali a pouco eu tive uma travada, uma coisa do trigêmeo, que me travou a cabeça. Passou uns meses, eu tive a paralisia facial do lado esquerdo, sabe? E a físio que me acompanha e também a acupunturista achando tudo que tinha meio que uma ligação, né? Por mais que os médicos dissessem que essa paralisia era questão viral, mas assim, foi muita coincidência, digamos assim, ao mesmo tempo, né? Aí eu tive que tomar uma medicação forte, corticoide e tal, e a minha menstruação parou de vir, e eu falei, por causa do remédio. Só que aí, quando foi, eu tive a paralisia em junho, fui fazendo o tratamento e tal. Quando foi em novembro, gente, eu comecei a sentir esse tal desse fogacho, que aquilo vinha uma coisa horrorosa, era uma onda de calor, aquilo aqui, aqui no meio, no seio mesmo, é uma coisa que parece que você está pegando fogo. Eu falei, Jesus, o que é isso, né? Será que vai começar mesmo, né, esse processo do climatério? E fui fazer os exames. E aí já deu realmente tudo alterado. Só que junto com isso, a minha tireoide também estava alterada. Então eu já faço um tratamento para hipotireoidismo desde 2006. E a tireoide estava alterada, o remédio não estava sendo suficiente. Então o que o médico falou? Ô Lúcia,
pode ser essa, né, tireoide desregulada que esteja causando também o restante dos hormônios estarem desregulados. Vamos regular a tireoide. Regulou a tireoide, realmente os sintomas melhoraram, né, que eu estava tendo até então, o calor, e eu estava tendo asfixia noturna. Eu não sei se tem alguma mulher aqui que tem esse sintoma, mas era uma coisa assim, que parecia que tinha alguém botando a mão no meu pescoço de madrugada e apertando. Só que também tinha tireoide desregulada, então eu falei, deve ser disso. Melhoraram os sintomas, acontece que a minha menstruação não mais voltou ao normal, né? Então, depois disso, eu realmente fui menstruando muito espaçadamente. 2021 eu tive quatro ciclos de menstruação, né? E aí, recentemente, os sintomas voltaram pesados, né? Aí já com outras coisas, sabe, Cá? Já assim com desânimo, sabe? Aquela falta de vontade. Então, assim, muita coisa realmente, tendo que fazer na força da educação da vontade mesmo, porque falar que você acorda animada para fazer, não acorda, né? E, e eu fui assim, meio que tentando encontrar meios para enfrentar isso, sabe? Essa questão mesmo de fazer um autocuidado, né? No meu caso é um pouco isso, porque eu falei, olha, por dentro eu tô na derrocada, né? Falando grosseiramente assim, eu até brinquei com meu marido, fiz os exames todos de novo e deu FSH 69, o estradiol baixo de 5, né? O restante deu bom, mas já estando tudo alterado, eu falei para ele, olha, bem, você tem que entender que sexualmente está casado com uma velha. Ele só ri das coisas que eu falo. Mas tá. Falei, então, se por dentro o negócio não tá muito bom, né? Já tô realmente. Vou deixar pelo menos por fora a coisa bonitinha. Né? E daí vem também essa educação da vontade de todo dia acordar, dar um tratinho, de estar sempre com as mãozinhas feitas. Porque assim, também se a gente se entrega, sabe? Aí você olha no espelho, você não gosta nada do que você vê, né? Então, tem essas questões também. Além do que você vai trazer para a gente, Cá, também acho que a forma que cada mulher estabelece de enfrentar, né? Para mim, por exemplo, que sempre essa questão de reproduzir foi sempre uma delícia, né? E sempre muito bem-vinda, sempre essa ideia de receber os filhos que Deus desejasse nos enviar, né? Então, assim, é, não posso mais gerar, entendeu? Tudo bem, ainda posso, né? O povo até fala para mim, cuidado, porque no climatério e tal. Aí eu falo, olha, meninas, é a minha menor preocupação. Tipo assim, se vier uma vida agora, eu tô recebendo, tô feliz, sabe? Então eu não tenho essa preocupação de, engravidar no climatério. Não é isso. Mas assim, realmente as coisas estão caminhando para algo, né, que uma hora ou outra vai, né, ser o final. E realmente vai chegar na tal menopausa, né, gente? Porque, na verdade, assim, as pessoas chamam de menopausa, mas a menopausa é o nome da última menstruação, realmente, né? E essa fase que a gente passa aí dos hormônios é o climatério, que antecede a menopausa, né? Então, assim, esse foi o caminho que eu encontrei, tá? E aí, Caio, eu fiquei muito feliz porque eu encontrei uma médica que a gente sabe que muitos médicos têm resistência com a questão dos óleos essenciais, né, dos tratamentos naturais. Eu não posso fazer reposição hormonal por conta da genética, tanto minha irmã quanto minha mãe tiveram câncer de mama, mas mesmo que eu pudesse, eu acho que eu não iria optar por isso, tá? Porque é uma coisa que está suportável, que eu não estou condenando ninguém que faz, né? Não é o intuito esse. Mas eu fiquei muito contente que a minha médica falou, olha, Lúcia, existe um preconceito com os óleos essenciais, mas eu sou muito a favor, inclusive uso, né? Porque eu tenho, assim, a insônia pega bastante para mim, né, Cá? Porque quando a gente não dorme bem, o que acontece? O resto do dia você fica irritada, né? As coisas parecem que não fluem, a cabeça não se ajeita. Então, eu não preciso dormir
muito tempo. Só que eu preciso dormir bem aquelas poucas horas, né? E não é uma coisa assim, por exemplo, que nem quando eu amamentava. Eu amamentei meus 4 filhos muito. E acordei muito na madrugada. Mas era outra coisa. Você acorda que você vai dar comida pro seu filho, sabe? Delícia. Agora, você estalar os olhos no meio da madrugada, que é o meu caso, é aquela coisa do meio da madrugada, você estala o olho, você não dorme por nada, Karina do céu, eu rezo, eu faço de um tudo, eu desço. Outro dia, era 15 para as 3 da manhã, eu estava fazendo um chá de camomila. Que tá fazendo 40 graus nessa Araraquara e eu tava fazendo um chá de camomila para ver se o negócio funcionava. Porque eu não aguentava mais tentar dormir e não consegui. Entendeu? Então a gente fica mesmo, né, numa situação que a gente tem que se ajudar. E aí, quando eu fiz o meu post lá do tô de avental, mas tô maquiada, uma amiga, né, veio dessa conversa com a minha amiga a ideia de fazer essas lives, porque ela me mandou assim, ai, Lu, o que acontece? Eu tô muito sem vontade, porque eu tô. E ela não sabia que eu tava, né, no climatério já. Ela falou, ah, eu tô na menopausa. Aí eu transpiro demais, eu não tenho esse ânimo de me arrumar. Você vai ver como que é quando chegar a sua vez, né? Que ela é um pouquinho mais velha, então ela achou que eu não tava. Aí eu respondi pra ela, amor, nem te conta, também estou, né? Só que foi a forma que eu encontrei, entendeu? Então eu vou ficar bonitinha, vou me olhar no espelho, tentar me gostar, né? Porque realmente as outras coisas não estão ajudando muito, mas também não é o fim da vida, né? Porque eu não sou só isso. Eu sou um montão de coisas. E aí, se eu ficar focada nisso, aí a gente se entrega, né, Cá? Não é mesmo? Então eu quis assim introduzir, gente, mas agora eu vou trancar essa matraca e deixar a Ká nos ajudar da maneira como ela se preparou, fica super à vontade, porque eu quero mais é anotar, minha filha, todas as Vamos dicas lá. que você Nem passou me aqui. preparei, tá? Vamos. Até porque quando você estava falando, eu fui tendo alguns insights aqui. Eu pensei assim, nossa, dá para fazer algumas associações simbólicas bem interessantes com a tua fala, que eu acho que vou começar por aí, Lúcia. Porque a gente tem que entender que cada mulher que está passando por esta fase, ela tem uma história de vida, ela tem uma narrativa contada, né? E os sintomas, os sinais, a forma como ela vai vivenciar essa fase é própria da trajetória dela, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de não generalizar que todo mundo vai passar por isso de determinada maneira, né? E eu estava te ouvindo, né? E eu fiquei pensando numa associação simbólica, né? Da mulher como um ciclo relacionado à lua e o homem relacionado ao sol, né? Então o sol ele tem uma trajetória linear, uma pequena oscilação, mas pelo próprio movimento, né, dos planetas da rotação, enfim, mas é linear. Assim como é linear o processo hormonal masculino, né? E a mulher não, ao longo de toda a vida, a gente passa pelas fases do ciclo menstrual, assim como a lua vai passando por essas fases, né? E eu estava te ouvindo falar dos calorões e eu fiquei pensando assim, nossa, olha que interessante. Porque a baixa da oscilação da mulher, ou seja, eu não estou mais vivendo aquele ciclo em fases que eu vivia, né? E eu começo a baixar o nível de estrogênio, de progesterona, eu vou criando uma linearidade. E aí eu fiquei pensando, nossa, olha que legal, o calorão, né, o fogacho, ele também tem uma relação com esse fogo do sol, do masculino, né, por essa linearidade. E eles assim, É nossa, verdade. tem uma transição aqui, Uhum. né? E acho legal a gente pensar sobre a questão das fases, né? Porque a mulher, ela tem a sua vida pensada e programada em fases. A gente passa a juventude inteira num ciclo que é de pensamento, programação, quase que ruminação de ideias, né? Ali na lua crescente, na lua nova, enfim. Aí depois a gente vai para uma execução das coisas, para uma alta energia, para uma fase que está lá em cima, né?
não só de ação, como de concretude das coisas, né? Eu consigo trabalhar melhor, eu consigo estar mais disposta, eu consigo estar mais feliz, eu tenho mais tesão, então os meus hormônios estão lá em cima. Depois eu vou para uma fase de baixa, né? Que é uma fase de míngua, de baixa ação. E a gente passa a vida inteira lidando com isso. A gente passa a vida inteira fazendo esse movimento, assim, eu tô bem, eu tô feliz, daí daqui a pouco eu já tô minguando, as minhas emoções já estão minguadas e daqui a pouco eu já tô numa outra relação com o meu dia a dia, né? E claro, a gente vai se adaptando e a gente vai amadurecendo para lidar com essa oscilação de uma forma saudável, né? Mas a gente está passando por isso. E junto com esse ciclo, com esse movimento, tem as fases de desenvolvimento humano e tem uma questão que é muito emocional, e claro, o Silas e a Ju vão falar disso mais para frente, mas como a gente está na primeira, acho importante introduzir. A gente tem uma fase que é de crescimento, desenvolvimento e de alta produtividade até uma certa fase da vida. Depois a gente entra aqui num certo platô, né? Numa certa colheita dessa alta produtividade, né? Um desfrutar disso, e a gente tem uma queda logo em seguida. E lidar com isso é lidar com várias coisas muito simbólicas e muito importantes do ciclo de vida, né? Quando a gente tem uma ideia de eternidade, uma ideia de alma, passar por isso é uma conquista. Passar por isso é um caminhar para a glória eterna, né? Mas se a gente não tem isso bem orientado, vamos dizer assim, a gente vai ver isso como o fim da vida, como o fim das minhas possibilidades, como questões limítrofes. E aí vai gerar outros sentimentos associados aí, né? Então, acho importante, o Silas entrou agora e eu vou deixar para ele e para a Ju falarem mais sobre isso, né, na live deles, mas eu acho importante trazer de forma introdutória para a gente entender que há diferenças, né, psicoemocionais, de ciclo, de como que lida com esses ciclos, das referências que a gente tem de mãe, de mulher, né? A gente está numa sociedade que tá invertido, né? A gente o Dr. Jorge fala muito da mulher Carlão. A gente está tendo uma inversão desses papéis, né? E vamos, já que eu estou, né, falando várias possibilidades de associação, né? Olha como pode estar associado o uso do anticoncepcional, por exemplo, que faz com que a mulher saia do ciclo lunar, saia do ciclo natural, passe a ter uma horizontalidade no seu processo de visão de vida, né? E quanto isso está próximo com o masculino, com o ciclo lá do sol, né? E o quanto isso não faz com que as nossas ações, as nossas atitudes não sejam também, de certa forma, masculinizadas, né? Ou transformadas em trabalho, força, execução, segurança, que não são o papel de fato do feminino protetor, amoroso, doce, etc. Né? Então, tem uma questão social e cultural que está associada também a isso, né? E talvez, Lúcia, se a gente não tivesse essas influências de tantos, né? Eu estou olhando aqui por vários ângulos ao mesmo tempo, mas se a gente não tivesse tudo isso interferindo, a gente pudesse ter um climatério, ou a gente pudesse ter um processo de menopausa mais bem desenvolvido, mais bem resolvido, né? Eu acho que a gente tem que pensar que estamos dentro de uma sociedade que também nos impõe algumas características e algumas questões que atrapalham, que não fazem com que a gente viva tão bem certas fases, justamente por não compreender e não entender o nosso processo nessas fases, né, de vida, tá? Então, só fiz uma breve miscelânea aqui de associações simbólicas e possíveis, né, pela tua fala, porque eu acho que isso é bem importante. E daí, Ju e Silas, deixa eu ver vocês desenvolverem isso nas próximas lives. E aí vou entrar, então, numa possibilidade ou numa
eu não gosto desse termo, né, prática alternativa, porque não é alternativa. Você não vai deixar de ir na tua médica, fazer o teu acompanhamento dentro da medicina convencional para usar uma técnica alternativa. Não é isso. A gente vai procurar integrar as práticas e as técnicas, né? Se o objetivo do profissional, né, do terapeuta, enfim, do profissional da saúde for o olhar ao cliente, ao interagente, a pessoa atendida, não importa de onde vem a técnica, né? É aquilo que faz bem para o outro, é aquilo que ele consegue colocar dentro da própria realidade, da própria rotina, da sua vida, de uma forma adequada, né? Então, não é alternativa, mas é integrativa no sentido de é uma possibilidade, é uma ferramenta, né? Então, eu vou falar de óleos essenciais, vou falar um pouquinho de argilas também, que são 2 elementos da natureza puro. E eu gosto muito de dizer que quando a gente está tratando do ciclo humano, a gente está diretamente tratando do ciclo da natureza. Então, ter a possibilidade de usar elementos da natureza, né, como um recurso de cuidado para si, é algo bastante importante, e simbólico também. Tá? Então, dentro da aromaterapia, o que é importante saber? Tá? Primeiro, o que são os óleos essenciais? Eu preciso diferenciar isso para quem não conhece, porque às vezes a gente vai comprar em algum local e lá vai estar escrito essência. Só que a essência, ela é um elemento químico, né? Feito lá na indústria farmacêutica. E é diferente da extração feita diretamente da planta, que vai trabalhar com os óleos essenciais e vai fazer a extração desse produto que é 100% puro, tá? Quando a gente fala, então, em óleo essencial, eu estou falando de alguns potenciais de ação desse elemento, né, da natureza. Entre eles, eu tenho um potencial de ação químico, físico, né? Então, tem moléculas químicas com propriedades e princípios ativos que vão atuar no meu corpo, seja por via olfativa, que é a inalação, né? Que a inalação dessas moléculas, ela vai lá no meu bulbo olfativo, na minha célula túrcica, que são estruturas anatômicas que tem, então tem a célula túrcica e tem o bulbo olfativo. Esse bulbo olfativo aqui, essas células, elas vão captar as moléculas dos óleos essenciais, né? E essa estrutura, ela tem ligação direta com o cérebro. Então, o olfato é o único sentido dos sentidos humanos que tem essa conexão direta com o cérebro. Quando eu falo nessa conexão, ele vai para a região, né, do nosso cérebro, que é o sistema límbico, que é o sistema das emoções, que é onde a gente armazena as nossas referências, né, as nossas questões emocionais. Então, eu tenho um princípio que pode ser utilizado pela via olfativa e atingir a parte e os aspectos emocionais, mas também pela via olfativa ou respiratória. Isso vai atingir o meu sistema circulatório, o meu sistema nervoso, o meu sistema digestivo, porque o meu corpo está totalmente conectado, então eu vou ter estímulos em toda a região. E eu posso também fazer a utilização do óleo essencial por via tópica, que é pela absorção dessas moléculas através da pele. Então, são as 2 principais maneiras de utilização, tá? Pode ser manipulando um creme, manipulando um gel, né, com óleos essenciais, ou pode ser usando a essência pura, tá? Dito isso, então, vamos... é importante saber preparar, tá? Se vocês forem fazer isso em casa, vou comprar o óleo, vou comprar um creme neutro, vou querer fazer o meu próprio creme. Então, a gente tem que ter um conhecimento mais aprofundado de química. Por quê? Porque óleos essenciais, eles podem sim ser hepatotóxicos, ou eles podem sim causar danos se eu não souber utilizar de forma correta, né? Então, quando eu digo hepatotóxico, não é para a gente ter medo de usar, mas é para eu saber usar de forma responsável. E por isso que é tão condenado algumas práticas de utilização com óleo essencial, por exemplo, que usam óleo para ingestão. O óleo essencial, para vocês terem uma ideia, uma gota do óleo
equivale até 25 xícaras do chá da planta. Então, é muito concentrado. Então, aquela xicrinha que você tomou de camomila, lá do teu chá de camomila para dormir, Lúcia, você ter tomado 25 xícaras de chá para ter o efeito de uma gota, né? É uma associação generalizada, porque a gente tem diferentes tipos de óleo e diferentes tipos de extração. Então, pode ser mais ou menos do que, né, de 20 a 25 xícaras. Mas olha como é concentrado e como isso exige um certo cuidado e um certo conhecimento, né? Então, eu não posso fazer uma concentração muito alta porque eu posso intoxicar meu organismo, né? Então, tem marcas por aí que elas se dizem que a venda é feita por consultores em saúde, que não tem essa base química dos óleos essenciais. E aí, o que pode acontecer? Uma indicação, tipo assim, uma indicação de comadre, né? Ah, Lúcia, você tá com isso, então pega aqui esse óleozinho aqui vai te fazer bem. Você pinga aqui no copinho de manhã cedo e toma em jejum. E daqui a pouco a Lúcia pode estar com problema linfático, problema digestivo, alguma coisa que pode ser decorrente disso, tá? Alertas feitos, então, busquem um profissional que esteja formado em aromaterapia, que possa manipular ou que possa passar a informação, uma indicação, uma receita para ser manipulada em farmácia que seja adequada, né? E que não vá prejudicar. E que a pessoa possa fazer um acompanhamento desses sinais e sintomas. Principalmente via tópica, tá? Via olfativa já dá pra gente ter um pouquinho mais de liberdade para utilizar, certo? Já que eu estou no tópico dos alertas aqui, outra coisa que é importante falar é não utilizar óleo essencial diretamente na pele, tá? Tem 2 óleos que a gente pode utilizar diretamente, que eles não vão ser prejudiciais, que é a lavanda e o tea tree, quando ele é utilizado, por exemplo, em fungos ou diretamente na unha. Mas o ideal sempre é a gente utilizar com cuidado, com cautela e diluído, manipulado, para não ter nenhum problema, né? Muitos óleos, eles são cítricos e eles têm fator fotossensibilizante. O que vai acontecer? Se você sair ao sol, ele pode manchar a pele, ele pode gerar mancha, gerar algum problema dermatológico, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados, tá? Boas, olha, estou falando que tem uma matraca que é para poder aproveitar bem e ir até o final aqui das indicações que eu quero fazer para vocês dos óleos essenciais, certo? Perfeito, tá. Então vamos começar pelo óleo essencial da lavanda, que é o nosso queridinho. Então, quem conhece florais de bar, a lavanda tá para o rescue, né, que é o mais conhecido para o rescue da aromaterapia. Então, ele é o óleo mais coringa, ele é o óleo mais utilizado, ele é o óleo mais conhecido. A lavanda tem várias espécies de plantas que são feitas as extrações. A lavanda que eu quero falar para vocês é a lavanda francesa, ou a lavanda fina, ou a lavanda angustifolia ou officinalis, que são as lavandas que têm não tem tanto... elas são mais calmantes, relaxantes e não tem o linalol ou outros elementos químicos que são... Obrigada, Carol. Que são estimulantes. Então, eu estou falando das lavandas que vão acalmar. Por isso que na hora de comparar e adquirir, é importante saber qual é o nome botânico dessa lavanda. Tá? Isso é bem importante. Então, vamos falar da lavanda francesa ou angustifolia. Ela é um óleo, e aí eu vou sempre fazer uma associação. Isso aí, a Debbie sabe usar bem direitinho os óleos essenciais. Eu vou fazer uma associação tanto da parte química dentro do organismo, que ela vai promover, quanto da parte emocional. Lavanda, então, ele é um óleo que trabalha equilíbrio entre razão e emoções. É importante isso numa fase de climatério, fundamental, porque isso aqui tudo está uma confusão. Aquilo que eu sinto está numa proporção, às vezes, mal dimensionada, aquilo que eu penso, muitas vezes eu não consigo manifestar, tem uma letargia do pensamento, tem uma dificuldade dessa comunicação, né? Então, o óleo essencial de lavanda é muito bem-vindo para
para fazer essa conexão daquilo que eu penso e daquilo que eu estou sentindo, tá? Ele também é um óleo que traz alguns insights e ele é um óleo que trabalha a aceitação. Então, se eu estou naquela fase de platô, se eu estou naquela fase já caindo as minhas potenciais, né, de execução de trabalho e etc., a lavanda ela vai acolher esse ritmo, ela vai ajudar a acolher esse ritmo. Ela desenvolve muita energia do feminino, tá? Da reciprocidade, da confiança e trabalha essas questões. E aí, na parte física, o que ela vai fazer? Ela é depressora do sistema nervoso central. Então, ele é um óleo que a gente pode pôr uma gotinha antes de dormir no travesseiro, Lúcia, para dormir melhor, para dormir bem, tá? Então, a lavanda ela é muito indicada para dormir, para acalmar, para diminuir a agitação, tá? Uma gotinha de lavanda. Eu tô colocando no difusor, tá? Eu comprei um difusor, né? Eu tô pondo bem do ladinho, assim, da minha cama. Pode eu ser ponho também. No difusor. Maravilha, tá? E tem sentido os benefícios? Sim. Mas a gente fica esperando um milagre também, né, Cá? E aí tem algumas coisas, né, mas exige uma rotina do sono. Né? E às vezes a gente vem acelerado do dia a dia. Então, eu tô todas as crianças na cama, com os feijão, lavou louça, faz um monte de coisa, né? Tá ali naquele ritmo, tá brigando com o teu celular, que é fleumático, né? Tá... Tem essa agitação, ela precisa acalmar. E aí, vou te ajudar, mesmo. Então, a associar com a lavanda o escalda-pés com argila verde antes de dormir. Tá? O escalda-pés, ele pode ser morno ou frio, se estiver muito quente, aí pode ser frio, não tem problema. Sem celular, sem nada, né? É só 2 colheres de argila verde, ela vem em pó, argila, na bacia com água, tá? A vibração verde da argila, essa cor, ela vai ser também calmante, tranquilizante e equilibradora. Então, a gente começa fazendo essa rotina, né, do sono antes de dormir, tá? É uma dica. Evitar usar cores fortes aqui, por exemplo, a argila vermelha, ela é estimulante, também não dá pra gente usar antes de dormir, tá? Então, ela vai acalmar. Essa dica do escalda-pés, ela serve também para os momentos de calorão, para os momentos de fogacho. Então, o que dá para fazer? Tá sentindo que vai começar o processo, o calorão, o fogacho, água gelada, pode ser água da torneira, não precisa, né, não vai aguentar aquecer, bacia e água e argila verde, tá? Vai ajudar. Depois, vou falar do grapefruit, que é um outro óleo essencial, e ele trabalha nas questões de retenção de líquido, ele ajuda o sistema circulatório, né, e estimulando o sistema digestivo também. Então, ele ajuda a limpar fígado, né? O nosso organismo, ele vai diminuindo o seu ritmo e a sua função. Então, antes a gente podia comer qualquer coisa que não tinha problema. Chega essa fase, come qualquer coisinha um pouquinho mais gordurosa, você já fica com